Item número SCP-545. Classe do objeto: Euclídeo. Descrição: SCP-545 pode ser determinado como 3 partes separadas. SCP-545-A parece ser uma mulher idosa, provavelmente de ascendência europeia oriental, com 1,5 metro de altura e pesando 73,9 kg de peso, o que lhe dá uma constituição curta e robusta. Sua pele, embora profundamente bronzeada e fortemente enrugada, não apresenta características comuns com sua idade. Seu cabelo é grosso, completamente branco e passa da cintura quando solto, embora ela prefira mantê-lo em um coque apertado. Seus olhos, apesar da idade, são de um tom azul claro e brilhante, sem catarata ou neblina. Como recompensa pelo bom comportamento e cooperação, ela pode escolher um guarda-roupa com vestidos e óculos simples e tradicionais. Apesar de apresentar ter mais de 80 anos, 545-A está com a sua saúde excepcional, sem enfraquecimento do coração, ossos ou sistema respiratório. E embora tenha força humana média, seus sentidos são notados como acima da média. SCP-545-A afirma ter mais de 800 anos. Essa afirmação ainda não foi refutada. Ela prefere ser chamada por vários nomes e não gosta do número de designação SCP. Ela responderá a Vovó Beatriz, Senhora Viúva, e gosta do apelido que a Doutora Fan deu a ela, Totem Kinder. Ela exibe uma personalidade geralmente agradável e gosta das atividades como costura, cozinha e jardinagem. 545-A frequentemente solicita conversas e passeios ao ar livre também. Apesar da tendência para agir como uma senhora bondosa, ela não demonstra remorso pelo uso de SCP-545-B e C. Ela também exibe um medo patológico da morte e um vício em 545-B. E ela colabora com o pessoal da Fundação, sob a ameaça de ser privada do seu suprimento de 545-B. SCP-545-B é um líquido incolor e inodoro, extraído do corpo e engarrafado. Muitas vezes é apelidado como Liquid Life, devido às suas propriedades. Ao ser examinado, ele parece ser ligeiramente mais viscoso do que a água, mas varia em textura e sabor. 545-B não tem propriedades exclusivas até que seja ingerido. Beber ele prolonga a vida do usuário, retardando o processo do envelhecimento e, muitas vezes, retardando ou livrando completamente o corpo de doenças. Pode até ser usado para curar feridas graves, se ingerido com rapidez. O uso repetido de 545-B pode prolongar a vida indefinidamente, mas resulta em uma forte dependência de suas propriedades, e muitos usuários frequentes mostraram tendências sociopáticas limítrofes. Até o momento, a Fundação SCP mantém o fornecimento limitado de 545-B e permite a produção apenas para estudo. SCP-545-C é uma folha fina de pergaminho amarelo, em condições surpreendentemente boas. A datação do carbono indica que ele tem pelo menos 600 anos de idade. 545-A afirma ter copiado 545-C do documento original, que contém as instruções originais. Por falta de um termo melhor, o pergaminho contém uma receita em inglês para extrair e destilar 545-B do corpo humano. O conteúdo completo do pergaminho não é divulgado para evitar que as pessoas não autorizadas criem o líquido, mas as porções-chave incluem lista de ingredientes incluindo materiais como sanguessugas vivas, sementes de calota, fetos de galinha, pele de cobra, raiz de gengibre, raiz de mandrágora, lírio do vale, água, ovos de aranha e quase 2 dúzias de outros itens, em quantidades variáveis. O ingrediente mais proeminente parece ser um humano vivo, de preferência, uma criança. Lista de suprimentos incluindo uma panela grande o suficiente para caber uma criança ou outro ser humano, junto com água e muitos ingredientes, e uma peneira feita de teias de aranha frescas, entre outras coisas. Lista de instruções, detalhando, de forma bastante elaborada, as quantidades exatas de materiais e tempo necessário para criar, destilar
e engarrafar 545-B com sucesso. Magia não é uma resposta aceitável. Deve haver algum tipo de processo aqui que permita que isso aconteça. Não pode ser simplesmente acontecer porque funciona. Assinado, Doutora Fã. Adendo. SCP-545 estava localizado em uma pequena cidade do meio-oeste, disfarçado de uma mulher idosa com demência leve. O bosque, em que seu bairro residencial estava localizado, levava a uma área perto de um rio que era propensa a afogamentos, e tinha uma pequena história de crianças que se perderam ou morreram na floresta antes. Seus vizinhos a descreveram como uma gentil e atenciosa, e não suspeitam que ela possa ser algo mais do que uma viúva idosa e solitária, com uma tendência a dar às crianças da vizinhança pequenas guloseimas em troca de coletar suas garrafas de vidro usadas. Ela foi localizada e capturada. Da memória da própria 545-A, ela vem repetindo o mesmo processo há um bom tempo. Ela compra uma pequena casa em uma área relativamente perigosa e mantém os suprimentos para 545-C com ela ou consegue encontrá-los e produzi-los. Ela coleta garrafas de vidro na vizinhança e com o tempo ganha sua confiança. Ela descreve o processo de captura de crianças sendo relativamente fácil. Ela simplesmente sai para uma caminhada e finge estar perdida, ou convence a acompanhá-los em casa, sob a promessa de comida e doces. Ela admite fazer isso pelo menos uma vez a cada 5 anos ou mais. Ela afirma ter usado esse processo por pelo menos 800 anos, mas admitiu que, embora seu envelhecimento tenha diminuído a ponto de engatinhar, não parou completamente. Não importa quanto 545-B ela produza e ingira. 545-B não deve ser usado ou distribuído, mesmo em casos de emergência. O não cumprimento resultará em rescisão. Assinado, Conselho O5. Procedimentos especiais de contenção. SCP-545 é considerado em 3 partes individuais e, portanto, cada parte pode ser armazenada de forma diferente. SCP-545-A deve ser mantido em uma unidade de contenção residencial de 2 cômodos no local 17, mobiliada de acordo com sua preferência. Até o momento, ela não solicitou TV, rádio, nem qualquer contato com o mundo exterior, além de uma caminhada por um parque ou bosque, pelo menos uma vez por semana, mediante solicitação. Durante as referidas excursões, ela deve ser acompanhada por uma equipe de 4 seguranças armados e pelo menos um pesquisador que conhece. Ela tem permissão para deixar sua contenção e passar um tempo livre no nível 0 e áreas comuns, desde que notifique 2 seguranças de nível 2 com antecedência e seja supervisionada durante o período de saída do quarto. SCP-545-A não representa uma ameaça imediata a nenhum funcionário, desde que sejam lembrados de não fazer suposições sobre sua força, velocidade ou inteligência, com base em sua aparência. Todas as amostras e frascos de 545-B devem ser embalados e colocados na unidade de armazenamento apropriada e completamente trancados. Somente o pessoal de segurança autorizado de nível 4 ou superior pode ter permissão para manusear, transportar ou estudar o líquido. Beber ele é estritamente proibido e punível com rescisão imediata, a menos que esteja sob protocolo de teste. Todas as solicitações de estudo e teste de 545-B devem ser enviadas com pelo menos uma semana de antecedência e aprovados por um chefe de pesquisa do local, caso não seja um operador de nível O5. A unidade de SCP-545-A também deve conter um pequeno jardim sob lâmpadas solares, disponível para ela trabalhar. Nenhuma planta venenosa é permitida após um determinado incidente. 545-C deve ser trancado em um cofre de armazenamento seguro com trava quádrupla, na ala de itens preciosos do Site 17.